pessoal, hoje eu tô aqui com o primeiro notebook com processador Snapdragon que estamos tendo a oportunidade de testar. Aqui do meu lado tá o Daniel, da Asus, gerente de produto, e eu quero explicar junto com ele, bater um papo com vocês sobre qual que é a diferença de ter um notebook com esse tipo de processador. Ele ainda não tá disponível por aqui, né? Ainda não. Mas aí agora, por exemplo, tem diversos países que estão começando a lançar esse produto, então em breve aí vai ter com certeza aqui no Brasil. Legal, então logo mais deve chegar, por enquanto não tem o link na descrição, mas vamos entender o que tem de legal nesses notebooks com processador Qualcomm. Bem, então para quem ainda não tá sabendo, esse daqui é o novo Asus VivoBook S. Ele é um dos primeiros a ter o Snapdragon X Elite ou o Snapdragon X Plus, que são os dois novos processadores da Qualcomm para notebooks. Ou seja, é o mesmo estilo de processador que você tem no seu smartphone chegando para o computador. E o que isso traz de benefício? Acho que a gente pode passar por essa pergunta, sim, né? Sim. O que esse processador ele tem de proposta é de você ter uma alta eficiência com um consumo de energia muito mais eficiente. Então você vai ter um processamento muito alto aqui, comparável com os processadores mais avançados no mercado, só que com uma eficiência energética muito boa, né? Como você tem no celular, né? Então você vai ter ali uma duração de bateria maior, porque o grande ponto do Windows é que você tem até então você tinha notebooks que gastavam bastante energia, então você não conseguia ficar quase que o dia inteiro usando o notebook, né? Então você, com esses modelos agora, você consegue pensar em ficar o dia inteiro sem carregar. Uma coisa legal que tem nele é que assim, esse daqui é um notebook que ele tem um tamanho bem padrão. Só dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ele tem a parte de arrefecimento, né? Então dá para ver aqui embaixo que ele tem um arrefecimento. Ele tem um tamanho legal, pouco mais de 1 kg, uma tela grande, tá? Bastante entrada, bastante opção. E como ele disse, vai demorar um pouco mais para ele gastar a bateria. Por quê, né? Os processadores de celular, eles iniciaram uma mudança na ideia de processador, que foi separar os núcleos entre potência, né, entre performance e gasto energético. Sim. É algo que até a Intel vem tentando seguir nesses últimos anos, fazendo alterações na linha Ultra mesmo, essa última, até eles mudaram, botaram mais ainda de eficiência. Sim. Mas o Qualcomm, ele já tem essa experiência anterior dos celulares, eles já fazem isso há mais tempo. Sim. Além disso, tem também a parte das instruções, né? Que as instruções de um processador ARM são meio que mais simples do que as x86, né? Sim, isso ajuda bastante, igual, por exemplo, tem a questão da câmera, né? Por exemplo, nas câmeras de celular, você já vê que ele é ultra eficiente, né? Você consegue ter uma alta qualidade de imagem, ele não gasta tanto e ele faz funções igual, por exemplo, reconhecimento de face. Ele é hoje praticamente perfeito. Ele foi realmente, ao longo desses anos, a Qualcomm foi melhorando essa parte de reconhecimento de face, né? E aí ele traz isso para o PC. Então, se você pegar, por exemplo, comparar a câmera, a resolução da câmera que esses notebooks com Qualcomm tem versus o que você tem no x86, você vai ver uma diferença brutal de qualidade. E aí com isso também você pode fazer uma série de outras coisas, né? Então, essa maturação que aconteceu nos processadores Qualcomm, ele tá ajudando agora aqui no mundo do PC, né? E ele demorou para chegar, né? Porque também dependeu do Windows ser adaptado para essa nova linguagem, né? Sim. E aí você, obviamente, que tem hoje a camada de tradução, né, dos aplicativos, né, que é o Prism. Então ele está fazendo toda essa parte de pegar os aplicativos de x86 e transformando para ARM, né? Então você consegue executar quase que todos os aplicativos que você tem, basicamente aí de x86 e aí dentro de um processador ARM, né? Então, como a gente estava falando aqui, o legal desse processador é que ele vai trazer uma eficiência energética melhor quando você precisa de eficiência energética e tem também a parte de desempenho, né? Então, você tinha me comentado que dá para jogar Baldur's Gate aqui, porque a gente está falando de um System on a Chip. Diferente dos outros notebooks que eles vão vir ali, tem que colocar uma memória RAM, tem que colocar o SSD separado. Aqui vai ser uma placa só com tudo já junto, Exatamente. Então você vai ter aí
um ganho, né? Então você pode, assim, esses sistemas agora com Qualcomm, ele realmente vai ser um diferencial, porque você vai ter memórias ainda mais rápidas trabalhando, você tem a própria inclusão da IPU, né, a partir de agora nesses processadores, né, então isso vai ajudar muito aí e aí todo o sistema tem que ser pensado um pouquinho diferente do que é o normal, mas é tudo pensando no ganho de desempenho do notebook, né. E o que eu acabei esquecendo de falar, que era o que eu ia abordar aqui, é que a GPU já tá junto, né? Então você tem uma GPU, uma CPU, um processador de imagem, né? Que é o que a gente falou antes, que é o ISP, que é o que já tem no celular. Então tem ali uma parte só para processar a imagem, uma GPU, enfim, tem tudo rodando junto. Exatamente. Ó, legal. Dá para rodar aqui o jogo e tem algumas coisas que eu acho interessante de falar. Por exemplo, eu acho que é uma experiência até parecida com a de celular quando a gente fala, que hoje em dia o celular roda qualquer coisa, ele consegue, a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, vai ter a parte de AI, então vai ter foto, imagem. Sim. Acho que é muito disso, assim, vai rodar. Então o jogo tá aqui tranquilinho, ó, mostra aí, Salgado. Tá rodando, essa é uma baita de uma tela de... OLED 3K. 3K de resolução. Então é uma tela legal para você aí jogar, né? Pra você ter uma alta qualidade de imagem e pensar que você está rodando isso basicamente com uma placa integrada, né? Então você não tem aí uma placa de vídeo dedicada e você está tendo uma boa qualidade de imagem aí para você jogar. Baldur's Gate é um joguinho que até ganhou aí vários prêmios ano passado, então é um jogo que está realmente atualizado aí com que hoje o mercado pede, né? Então você vê que está rodando bem, né? E obviamente que com o tempo você vai ver que essa experiência de jogo ela vai melhorando cada vez mais, né? Então assim, a gente vê isso já nos celulares, né? Você pega um celular como o próprio ROG Phone 8 que tem ali uma placa de vídeo integrada, né? O Adreno ali dentro do Snapdragon 8 Gen 3 e ele roda muito bem os jogos, então assim, é uma experiência que a Qualcomm deve trazer também para os PCs, né? Eu vi lá no paper que vocês botam como um diferencial desse notebook o fato dele chegar até 45 watts de TDP, né? Sim. Então a gente tá rodando, mesmo 45 sendo mais do que o que vocês falaram que a média é 20, né? Sim. Que algumas marcas não vão chegar até o 45, ainda é baixo o 45, né? Por exemplo, notebooks gamer, hoje o processador ele roda até mais do que isso, ele chega até 65 watts, né? Então você está aí falando do processador exclusivamente, né? Então você consegue ter um desempenho bom. Aqui a gente está falando que a gente está colocando 45 watts de TDP, ele está realmente performando bem, né? Então você vai ter uma alta performance. Obviamente que outras marcas eles vão colocar para até ter uma durabilidade maior da bateria, colocar menos. E aí obviamente que isso vai acabar afetando o desempenho geral do notebook. É importante salientar que aqui está numa resolução alta e sem o carregador, né? Então é bem provável que a gente não esteja batendo os 45. Exatamente. E a gente pode até aproveitar para falar disso, porque daí o carregador não precisa ficar pesado, né? Não precisa ficar grande. Ó. O carregador é pequeno, né? Então você não tem um carregador grande para ele e você vai ter um carregador razoavelmente portátil para você levar no dia a dia, né? Até a gente tem modelos de carregador igual ao do carregador de celular, né? E você tem duas portas USB-C que carregam, então você vai poder colocar o carregador aqui, o carregador de celular. Obviamente, se você tiver um carregador de celular que seja realmente potente, ele vai carregar rapidamente a bateria quando você precisar dele. E tem mais duas USB aqui do outro lado também, né? Então a conectividade dele é interessante porque você tem várias conexões aí pro seu dia a dia, né? Legal. Então, a gente está vendo que o novo Qualcomm consegue entregar um desempenho legal, com um TDP baixo, e também ele é um... Copilot Plus? Copilot Plus, né? Então, assim, essa geração de notebooks que tá vindo com esse processador Qualcomm Snapdragon X Elite, ele já entra nessa categoria de Copilot Plus, né? Que foi o grande anúncio que foi feito aí um pouco antes da própria Computex e durante a Computex, né? O que a gente tem muito falado sobre essa questão do Copilot, de você ter inteligência artificial, é realmente que o PC vai ser algo realmente inteligente para você. Ele vai começar a se adaptar à sua vida, à forma como você faz o seu dia a dia,
e aí te trazer eficiência, né? Esses dias a gente estava testando edição de imagem, aí a gente pegou um vídeo lá para fazer locução, né? Um vídeo em inglês. Cara, gastamos 1 hora para fazer. Se você pensar que você precisa, por exemplo, fazer a locução em português de um vídeo, você vai contratar uma pessoa e todo o recurso que você precisa colocar para traduzir um vídeo, você pode ter tudo numa máquina só e em pouquíssimo tempo você consegue fazer, que é impressionante. Né? A gente traduziu uns vídeos do canal para inglês e ele pega até o sotaque. Não é o sotaque, né? O timbre da voz. É surreal, é surreal. Mas eu vi que você colocou... Porque, assim, vamos lá. Aqui a gente tem a NPU presente, Sim. que faz esse processamento local da parte de inteligência artificial. Só que a gente anda vendo, né? Muita coisa que ainda não está com a NPU ainda habilitada. Então, Sim. por exemplo... Quando você entra num Photoshop da vida, é esperado que num futuro, né, que em algum momento eles consigam colocar isso para ser um processamento local. Mas hoje, a gente testando, ainda não é usado o processamento de NPU local para o Photoshop e para o Premiere, que é o que a gente usa aqui no canal. A gente já testou bastante isso. Mas deve chegar em algum momento, né? Então, o seu computador estará preparado se você pegar um desse. E você me mostrou também que tem algumas aplicações que podem já usar isso direto. Então, esse daqui é como que é o nome dele? Esse chama Cephable. Então, aí, o que esse software basicamente faz, né? Ele identifica seus movimentos e você pode condicionar esses movimentos a determinadas ações do seu notebook. Por exemplo, eu quero fazer a rolagem para baixo da página. Então, eu só mexo a cabeça e ele vai e faz essa rolagem da página, né? Então, a gente vai ver aqui por exemplo, pessoas que têm alguma limitação de movimento, é importante porque assim, você não precisa mais de softwares ou ferramentas, né, que você precise adicionar para você fazer isso. Você simplesmente vai fazer um comando que é basicamente assim, se eu mexer a cabeça para baixo, você faz a rolagem da imagem. Tem mais uma aplicação aqui que você trouxe, né, que é esse DJ Pro. Que também consegue separar a música localmente. Exatamente. Né? Lembrando que é o seguinte, né? Quando você fala de NPU, até você olhando um pouco assim, a NPU ela já existe há algum tempo, porque ela tá também presente nas placas de vídeo, né? Então, por exemplo, música é uma coisa que mexe muito com a parte de som, etc e tal, e ele usa a placa de vídeo. Então, quando você for ver aqui, o que está sendo usado para poder separar as faixas é a GPU. Uma coisa que eu vejo uma aplicação muito factível disso, de você separar os instrumentos e a voz, é de você ter um karaokê na sua casa, né? Porque às vezes você tem uma música que você gosta muito e não tem na versão do videokê, então você tem aí como tirar a voz e você cantar normalmente. Tem mais algum diferencial claro que você vê aqui no VivoBook S? Então, assim, do produto em si, ele é uma experiência realmente para você realmente de produtividade. Então você vai conseguir ter aí você pode concentrar seu trabalho aqui. Você tem várias portas, né? Inclusive para quem mexe com imagem, você tem uma entrada de cartão SD para que você possa trabalhar suas imagens. Aí você que captura imagem, faz vídeo e tal, você consegue fazer esse tipo de coisa. E aí você tem o advento, obviamente, da NPU, que vai te ajudar em diversas ferramentas, principalmente para quem mexe com imagem. Você precisa aí de processamento, você precisa ser eficiente nessa parte. Então você vai ter aí à disposição realmente o máximo da tecnologia para fazer isso, né? Então isso vai ser um grande diferencial, e falando especificamente do conjunto de hardware, né? Daqui para frente, realmente tudo que for feito e você usando esse produto, você vai ter um ganho de produtividade altíssima. Eu acho que essa é a grande proposta aí desse produto para o mercado brasileiro, né? E também a gente tem que lembrar que com essa parte de gasto energético menor, a bateria vai durar mais, ele vai esquentar menos, vai ser mais compacto, você vai conseguir levar com um carregador menor. Eu acho que é uma evolução que é o que a gente esperava há bastante tempo nos processadores, que a gente não estava conseguindo alcançar com a parte do x86. Então, de novo, a Intel, a AMD tentaram fazer algumas mudanças, tentaram colocar algumas coisas separadas, né? A parte de eficiência e todo o resto. Eu acho que esse tipo de processador é o que vai vingar melhor nesses próximos anos.
Só que, de novo, a gente tem toda essa parte de como que faz a transferência de x86 para ARM. Talvez o aplicativo que você usa hoje em dia ainda não esteja rodando perfeitamente, com todo o desempenho que ele poderia ter, mas é esperado que com o tempo isso daí faça a transição tranquilamente. Então a minha dica é, fiquem de olho nesses novos notebooks com processador Snapdragon. Assim que sair qualquer um deles, vai ter review aqui no canal e eu espero vocês por lá. Se você gostou desse conteúdo aqui, não esquece do like, do comentário e, claro, eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!